No crepúsculo, toda a história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe este caso. Meu nome é Eduardo Matos, tenho 38 anos e sou engenheiro civil. Durante quase toda a minha vida profissional, trabalhei avaliando imóveis antigos para reformas e demolições, casas abandonadas, prédios históricos, construções que já tinham passado por muitas mãos. Nada disso jamais me assustou. Até 2019. Foi naquele ano que recebi uma solicitação de avaliação estrutural de uma casa antiga em Ouro Preto, Minas Gerais. A casa ficava na rua Itacolome, numa parte mais silenciosa da cidade, afastada das áreas turísticas. Segundo o e-mail que recebi, o imóvel fazia parte de uma herança familiar que estava sendo vendida. Nada em comum. Casas antigas de Ouro Preto frequentemente precisam de laudos técnicos antes de qualquer negociação. Mas havia um detalhe curioso no pedido. O proprietário escreveu apenas uma frase no final da mensagem: "Se possível, faça a visita durante o dia." Na época, eu não dei muita importância. Achei que fosse apenas receio com segurança, já que a casa estava vazia havia anos. Só depois eu entenderia que aquilo era um aviso. Eu cheguei em Ouro Preto numa manhã fria de julho de 2019. Quem conhece a cidade sabe como o clima ali pode mudar rápido. O céu estava cinza, com uma neblina leve descendo pelas encostas das montanhas. O tipo de manhã em que os sons parecem abafados. O endereço me levou até uma rua estreita de pedras irregulares. Casas coloniais antigas dos dois lados. Algumas restauradas. Outras claramente abandonadas. A casa número 117 era uma das abandonadas. A fachada tinha tinta descascada, janelas de madeira fechadas e um portão de ferro enferrujado. Era uma construção típica do século XIX. Alta, estreita, com 2 andares e um pequeno quintal nos fundos. Assim que me aproximei do portão, percebi o primeiro detalhe estranho. O cadeado estava aberto. Não quebrado. Aberto. Eu tinha certeza de que ninguém deveria estar morando ali. Ainda assim empurrei o portão. Ele fez aquele barulho metálico e longo de ferrugem sendo arrastada. O tipo de som que ecoa demais numa rua silenciosa. Foi nesse momento que uma senhora apareceu na janela da casa ao lado. Ela devia ter uns 70 anos. Cabelos totalmente brancos. Ela ficou me observando por alguns segundos. Depois perguntou: "Você vai entrar aí?" Eu respondi que sim. Expliquei que estava fazendo uma avaliação técnica da casa. Ela demorou um pouco para responder. Então disse algo que me deixou desconfortável. Essa casa ficou fechada por mais de 20 anos. Menos e é melhor que continue assim. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela fechou a janela. O interior da casa tinha aquele cheiro característico de imóveis antigos fechados. Um misto de madeira úmida, poeira e tempo. O piso rangia sob meus passos. As paredes eram grossas, feitas de pedra e barro. Havia poucos móveis restantes. Uma mesa quebrada, um armário antigo e algumas cadeiras espalhadas pela sala. Mas algo chamou minha atenção imediatamente. Apesar de estar abandonada há tanto tempo, não havia tanta poeira quanto deveria. Era como se alguém entrasse ali ocasionalmente. Comecei a fotografar a estrutura para o laudo. Pilares, rachaduras, teto. Tudo parecia relativamente estável. Subi então a escada que levava ao segundo andar. Cada degrau produzia um rangido oco. O tipo de barulho que ecoa pelo imóvel inteiro. No andar de cima havia 3 quartos. 2 estavam completamente vazios, mas o terceiro estava fechado. A porta era antiga, de madeira pesada, e havia algo pregado nela. Um pedaço de papel amarelado. A caligrafia era tremida, como se tivesse sido escrita às pressas. A frase dizia: "Não abra depois das 3. Na época, eu achei que fosse algum tipo de brincadeira antiga. Ou talvez um aviso deixado por moradores anteriores. Ignorei completamente. Continuei a inspeção da casa. Foi só quando desci novamente para o térreo que percebi algo que não estava ali antes. A mesa antiga da sala tinha um objeto sobre ela. Um caderno.
Eu tinha absoluta certeza de que aquela mesa estava vazia quando entrei. Mesmo assim, o caderno estava ali. Capa de couro escurecido pelo tempo. Folhas amareladas. Quando abri, percebi que se tratava de um diário. A primeira página tinha um nome: Antônio Guimarães, 1997. Comecei a folhear. As primeiras páginas falavam sobre reformas na casa. Anotações comuns. Mas conforme avançava, o conteúdo mudava. As entradas começaram a falar sobre algo estranho acontecendo ali. Uma das páginas dizia: ouço passos no corredor durante a madrugada. Outra dizia: a porta do quarto de cima estava aberta de novo. Mas uma anotação em particular me fez parar. Ela estava datada de 14 de setembro de 1997. E dizia apenas: hoje eu vi quem anda pela casa. Não havia mais nada escrito naquela página. Decidi perguntar sobre aquilo para a vizinha que havia falado comigo. Bati na porta da casa ao lado. A senhora abriu depois de alguns segundos. Eu perguntei se ela conhecia alguém chamado Antônio Guimarães. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu: e era o último dono da casa. Perguntei o que tinha acontecido com ele. A resposta veio em tom baixo: e ele desapareceu. Segundo ela, Antônio morava sozinho naquela casa. Era professor de história na universidade da cidade. Em outubro de 1997, ele simplesmente sumiu. A polícia investigou durante semanas. Nenhum sinal de luta. Nenhuma mala faltando. Nada. A casa foi fechada pela família pouco tempo depois. Desde então, ninguém mais morou ali. Eu perguntei se alguém já tinha entrado na casa nos últimos anos. Ela respondeu algo estranho. Às vezes, a gente escuta passos lá dentro, mesmo com a casa vazia. Naquela noite eu fiquei hospedado numa pousada no centro histórico. Passei horas pensando naquele diário. Algo nele me incomodava, principalmente a última página. A última entrada estava datada de 3 de outubro de 1997. A mesma semana em que Antônio desapareceu. E dizia: hoje ele tentou abrir a porta. Nada mais. Eu não consegui dormir direito. Então, perto das 2 da manhã, decidi fazer algo que hoje eu me arrependo. Voltei para casa. A rua estava completamente silenciosa. A neblina tinha voltado. Entrei novamente pelo portão. Subi a escada. E parei diante da porta do quarto. O papel ainda estava lá. Não abra depois das 3. Olhei para o relógio. 2h47 da madrugada. Faltavam 13 minutos. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas fiquei ali parado, esperando. O silêncio da casa era absoluto, até que ouvi algo. Um som leve, como madeira sendo pressionada. O som vinha de dentro do quarto. A maçaneta começou a se mover, muito devagar, como se alguém estivesse tentando abrir a porta por dentro. Eu fiquei congelado. A maçaneta girou completamente, mas a porta não abriu. Parecia que algo a mantinha travada. Então ouvi passos, dentro do quarto. Passos lentos, caminhando em direção à porta. Meu relógio marcava 3 da manhã. Os passos pararam do outro lado da madeira. E então, 3 batidas, lentas, do lado de dentro. Eu saí da casa naquele momento, sem olhar para trás. Na manhã seguinte fui até o arquivo municipal da cidade. Queria confirmar alguns detalhes sobre o desaparecimento de Antônio Guimarães. Encontrei o boletim de ocorrência de 1997. Havia também um relatório curioso. Segundo o documento, durante a investigação, a polícia abriu o quarto do 2º andar. O mesmo quarto, mas algo foi encontrado lá dentro. Um segundo diário. O relatório descrevia a última página. Ela dizia: se alguém encontrar este caderno, não abra a porta depois das 3. Hoje já se passaram 7 anos desde aquele dia. Eu nunca mais voltei àquela casa. Mas às vezes, de madrugada, quando estou acordado trabalhando, escuto algo estranho no meu apartamento. Passos no corredor, lentos, sempre no mesmo horário.
3 da manhã. E o pior de tudo é que ontem à noite alguém bateu 3 vezes na porta do meu quarto. Devagar. Do outro
Meu nome é Rafael Tavares, tenho 41 anos e sou jornalista investigativo. Durante mais de 15 anos, trabalhei cobrindo desaparecimentos e casos mal resolvidos no interior de Minas Gerais. Sempre acreditei que, com tempo suficiente, qualquer mistério poderia ser explicado. Foi em 2021, durante uma apuração sobre trilhas clandestinas na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, MG, que me deparei com algo que não estava na pauta e que eu deveria ter deixado lá. Era agosto. O ar da serra estava seco e frio nas primeiras horas da manhã, mas ao longo do dia o sol castigava a vegetação baixa e as pedras claras. Eu estava entrevistando um guia local chamado Leandro Figueiredo, 33 anos, que trabalhava com turismo ecológico havia quase uma década. Durante a conversa, ele mencionou casualmente um desaparecimento antigo. Teve um rapaz que sumiu por aqui em 2014. Nunca acharam o corpo. O nome dele era Marcelo Duarte, estudante de biologia da UFMG. Segundo o boletim de ocorrência registrado em 12 de outubro de 2014, Marcelo saiu para uma trilha sozinho e nunca retornou. As buscas duraram 10 dias. Helicópteros, cães farejadores. Nada. Eu pedi acesso ao relatório. Leandro hesitou antes de completar. Pois, o estranho não foi o desaparecimento. Foi o que encontraram depois. 2 meses após o encerramento das buscas, um casal de turistas encontrou algo próximo a uma área conhecida como Cachoeira da Farofa. Um gravador digital, pequeno, modelo comum. Estava preso entre galhos baixos, como se tivesse sido deixado ali de propósito. O equipamento foi entregue à Polícia Civil de Minas Gerais. O laudo técnico confirmava: o gravador pertencia a Marcelo. Havia apenas um arquivo de áudio, gravado na noite do desaparecimento. Eu consegui acesso à transcrição oficial no arquivo da Delegacia de Santana do Riacho. O documento estava anexado ao inquérito no 482/2014. Comecei a ler ali mesmo. A gravação começava às 19h43. A voz de Marcelo parecia calma no início. Ele dizia estar registrando sons noturnos para um estudo sobre comportamento de insetos. O som ambiente era típico da serra. Vento, grilos, folhas sendo arrastadas. Mas cerca de 15 minutos depois, o tom da voz muda. Ele interrompe a própria fala. Fica em silêncio e pergunta: "Tem alguém aí?" Não há resposta. Apenas vento. Alguns segundos depois, ele ri nervosamente. Diz que provavelmente é algum animal. Mas então outro som aparece. Não é animal. São passos. Secos. Ritmados. Pisando em folhas. O relatório pericial descreve os passos como sincronizados. Porque, segundo o áudio, eles paravam exatamente quando Marcelo parava de andar. Voltei à Serra do Cipó 2 dias depois. Dessa vez sozinho. Queria entender a acústica do lugar. Levei um gravador idêntico ao modelo descrito no laudo. Comecei a caminhar ao entardecer. Gravando. Reproduzindo exatamente o trajeto descrito no inquérito. O sol desapareceu atrás das formações rochosas. O ar ficou frio de repente. E o silêncio da serra à noite é diferente de qualquer outro silêncio. Ele parece denso. Eu estava a cerca de 2 quilômetros da trilha principal quando ouvi algo. Um passo. Atrás de mim. Parei. Silêncio. Voltei a andar. O passo voltou. Parei novamente. Silêncio. Meu coração começou a bater forte demais. Continuei andando. O som continuou. Sincronizado. Sempre que eu acelerava, ele acelerava. Sempre que eu diminuía, ele diminuía. Não havia lanterna atrás de mim. Não havia sombra. Mas o som estava ali. Gravei tudo. Corri de volta para a trilha principal. Só parei quando alcancei o estacionamento. No dia seguinte, analisei o áudio em casa. O som estava registrado. Passos. Claramente audíveis. E no minuto 18 da minha gravação, há algo que não me lembro de ter dito. Uma voz baixa, muito próxima do microfone, repetindo minha última frase, com um leve atraso, como se estivesse aprendendo a falar. Desde aquela noite,
não voltei mais à serra. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa e caminho pelo corredor, tenho a impressão de que meus passos não estão sozinhos. Existe sempre um segundo som, levemente atrasado, como se alguém estivesse tentando acompanhar meu ritmo, esperando que eu pare.